Viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O jornalista e comentador da STV, Ercílio de Salema, está fora de perigo. Não corre risco de vida depois de ter sido ontem raptado e brutalmente espancado por indivíduos desconhecidos e abandonado na zona de Marraquene, em Maputo. O jornalista Ercílio de Salema foi vítima de rapto esta terça-feira e de seguida brutalmente espancado e abandonado na zona da estrada circular de Maputo, em Marraquene. Depois de ter sido encontrado por populares com ferimentos, foi levado a uma clínica privada, onde deu entrada e ainda está internado. Depois do jornalista Ercílio de Salema ter sido trazido aqui para o hospital privado da cidade de Maputo por volta das 16 horas, em resultado do rapto que ocorreu por volta das 3 horas e 50 minutos na Avenida 24 de Julho e ter sido abandonado na estrada circular de Maputo, na zona de Marraquene, a garantia é que o jornalista não corre nenhum risco de vida. Está fora de qualquer perigo eminente. As imagens são de Pedro Amba, Fidelton Emídio, STV. O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, condenou o rapto ao jornalista Ercílio de Salema e disse continuar a acreditar na capacidade das forças de segurança para o esclarecimento dos crimes de raptos e sequestros no país. Condenamos e repudiamos de forma veemente os atos de sequestros, raptos e outras formas de violência que atentam contra a integridade moral e física dos nossos concidadãos. Queremos reiterar aqui e agora a nossa inteira confiança nas autoridades policiais para continuar a trabalhar na prevenção e combate e esclarecimento dos tipos de crimes e que os seus atores sejam levados à justiça. Queremos aqui, em nome do Governo, condenar o sequestro do jornalista Ercílio de Salema, ocorrido ontem na cidade de Maputo. O Governo condena todos os atos que atentam contra a integridade física das pessoas. Já a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, repudia o atentado contra o jornalista Ercílio de Salema e insta as autoridades competentes a encontrarem os responsáveis pelo incidente. Macamo falava no início da sessão de perguntas e respostas ao Governo. Tomamos conhecimento com profunda consternação do sequestro do jurista e jornalista Ercílio de Salema, ocorrido ontem na cidade de Maputo. Condenamos veementemente este ato ignoble, melhor dizendo, condenamos veementemente este ato ignoble que atenta contra a vida e integridade das pessoas. Apelamos às autoridades para que o mais breve possível encontre os responsáveis morais e materiais deste crime, de modo a que sejam levados à justiça para serem julgados e punidos severamente para servir de exemplo. Afonso Dhlakama defende que se houvesse separação de poderes no Estado moçambicano, raptos como o do jornalista Ercílio de Salema não iriam acontecer. O presidente da Renamo insta ao chefe de Estado, Filipe Nyusi, para fazer algo para que haja responsabilizações. Foi raptado o rapaz a sair de um restaurante, o almoço é pegado por 2 homens, é maltratado e torturado, e são vistos 2 homens armados lá no mato. Os miúdos vão comunicar às populações. Quando as populações já estavam a correr para o local, aqueles homens armados põem-se em fuga. Até hoje não há nenhuma notícia. Porque se houvesse separação de poderes, se as instituições funcionassem neste país, essa onda de criminalidade estaria a reduzir, meu amigo, porque as pessoas seriam perseguidas pela polícia. Temos o Serviço de Informação do Estado, SIS, temos a PIC, temos polícia, temos vários grupos com armas pertencentes ao Estado a vigiar e só a perseguir políticos, mas ninguém persegue aqueles, porque isto é esquadrão da morte para mim. Quero chamar e, portanto, apelar ao meu irmão
Presidente da República de boa fé que faça alguma coisa. Ele é o Presidente da República. Todos esses que estão a sequestrar, matar pessoas, são elementos ligados ao Partido Frelimo, ou pode não estar ligado ao Partido Frelimo, mas ligado à máquina do governo da Frelimo. Agora, eu quero chamar a atenção, pedir a responsabilização. Já o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davi Simango, chamou de cobardes aos autores do sequestro e agressão física contra o jornalista Ercílio de Salema e desafiou aos órgãos de justiça a esclarecerem o caso. É um ato macabro de cobardia que viola os princípios de cidadania e de direitos humanos, tanto numa altura em que o país precisa de atrair investimentos para sairmos do buraco em que nos encontramos, precisa dar confiança a vários investimentos. Portanto, este ato todo cria instabilidade e não cria segurança para quem quer investir em Moçambique e dar oportunidade de emprego. Por outro lado, é uma violação aos princípios básicos de convivência humana. Portanto, nós pensamos de que o Estado de Direito não pode ficar amputado, nem se pode de forma alguma permitir que isto aconteça. Portanto, nós condenamos. É um ato de fato que cria entre nós os moçambicanos uma revolta, uma indignação. Portanto, espero que ele de fato rapidamente recupere da situação em que se encontra e que atos do género sejam esclarecidos o mais breve possível. O bastonário da Ordem dos Advogados diz que as autoridades têm todos os elementos para conduzirem uma investigação sobre o rapto e tortura que Ercílio de Salema sofreu ontem, uma vez que a vítima terá sofrido ameaças telefónicas. Quem são as pessoas envolvidas? Conhecer os autores. É mais uma reação de repúdio contra o atentado que Ercílio de Salema sofreu esta terça-feira, desta vez com a particularidade de a vítima ser membro da Ordem dos Advogados. Por isso, o bastonário Flávio Menete levantou a voz contra o que chamou de um ato bárbaro. Este ato bárbaro representa naturalmente um grosseiro atentado contra a liberdade de expressão. Menete entende haver todos os elementos para a condução de uma investigação com vista ao esclarecimento do caso. Entendemos que, tendo havido ameaças antes da ocorrência deste ato, o processo de investigação fica de algum modo facilitado, pois acredito que as autoridades competentes têm pelo menos alguma pista por onde começar este processo e é por isso mesmo que entendemos que se forem realizados trabalhos sérios e profundos, em pouco tempo possa ser desvendada a identidade dos autores deste ato bárbaro. A Amnistia Internacional condenou o rapto do jornalista Ercílio de Salema. A organização mostrou disponibilidade para trabalhar com a polícia e outras entidades para solucionar o caso. But we would be joining the call by... Tendemos nos juntar aos moçambicanos a fazer uma investigação para compreendermos de fato o que aconteceu e fazermos o apelo ao governo para que respeite os direitos dos cidadãos. Sabemos que os cidadãos têm direito de se expressar como quiserem e esse direito deve ser salvaguardado. Victim of the attack himself. Comemora-se hoje o Dia do Médico. Passamos agora a ler a mensagem de saudação do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Um dia especial para a classe médica e para toda a sociedade, pois o médico é aquela figura importante que nos restitui à saúde, nos revitaliza quando precisamos, que nos ajuda a ter uma vida saudável. É sim um engenheiro da vida.
O ser médico é assumir a missão de salvar vidas, de prestar atenção especial ao paciente com humanismo, zelo, dedicação, abnegação e princípios éticos na função de curar. O médico está em todas as fases da nossa vida. Quando não pode curar, precisa aliviar. Quando não pode aliviar nem curar, precisa confortar. Neste dia especial de muito júbilo, quero reconhecer a delicadeza, complexidade e riscos envolvidos no trabalho dos médicos, que enfrentam muitas vezes situações difíceis, mas também têm a plena consciência de que todos que ostentam esta nobre profissão são dignos de continuar desempenhando suas funções de forma incansável, oferecendo pelo talento das suas mãos a paz, o amor e confiança para todos os utentes que procuram as unidades sanitárias do nosso Sistema Nacional de Saúde. A todos vós, médicos, de Rovuma ao Maputo, vai o reconhecimento de todos os moçambicanos pela nobre missão de salvar vidas. Seremos sempre muito gratos e orgulhosos pelo trabalho que desempenham. Feliz Dia do Médico. Seguimos com as notícias. É já amanhã que o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, visita Moçambique. Os dois chefes de Estado vão, a partir das 11 horas, a discutir em torno das relações bilaterais no sentido de aprofundar a amizade, solidariedade e cooperação entre os dois países. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, faz esta quinta-feira uma visita de Estado a Moçambique. Será pelas 11 horas que o presidente da República, Filipe Nyusi, vai receber o seu homólogo no gabinete da presidência. A visita do presidente Uhuru Kenyatta, que vai durar 5 dias, enquadra-se no aprofundamento das relações de amizade, solidariedade e de cooperação existentes entre os dois países e povos. Nesta visita, Kenyatta, que renovou o seu mandato presidencial no ano passado, far-se acompanhar pela esposa Margaret Wanjiru Kenyatta e pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional, Mónica Katina Juma. O Governo dá garantias aos deputados da Assembleia da República de que de tudo fará para melhorar a sua prestação para a efetivação dos projetos traçados e para acomodar as solicitações das 3 bancadas. As medidas que tomamos estão a produzir resultados encorajadores nos indicadores macroeconômicos. Em 2017, a nossa economia cresceu em 3,7%, taxa superior à média da África subsaariana e da SADC. A variação do nível geral dos preços continua a baixar, tendo a inflação média situada em fevereiro de 2018 em 12,1% contra os 21% registrados no igual período do ano passado. A operacionalização do Plano Anual de Contingência de 2018 está sendo feita em função dos fenómenos e população em risco projetada para o cenário 2, com um orçamento de cerca de 1.000 milhões de meticais, dos quais 160 milhões estão assegurados no Orçamento do Estado 2018. O programa quinquenal do Governo prevê uma melhoria de rácios dos técnicos de saúde nacionais e estrangeiros por 100.000 habitantes de 94 em 2014 para 113 em 2019. Nos últimos anos, o Governo tem alocado um orçamento para a absorção de 2.019 profissionais de saúde ao ano. Durante o mês passado, tivemos uma tragédia na lixeira do Lene e, para o efeito, o Governo tomou medidas de intervenção. Estão previstos a construção de escolas, um centro de saúde, um campo recreativo de jogos, arruamentos. Iremos fornecer água, eletricidade e, naturalmente, conferir um melhor ordenamento para estas famílias. Foi definido a tipologia de casa. A casa mínima que será construída é de tipo 3, tendo como base o diálogo que foi elaborado com estas famílias.
Já as bancadas parlamentares da Renamo e do MDM mostram-se insatisfeitas com as respostas dadas pelo governo. Entretanto, a Frelimo diz que está satisfeita, mas as ações do governo devem ser efetivas. As respostas foram dadas não correspondem àquilo que eram as nossas expectativas, porque, como sabe, a questão da deslocação de famílias quando há problemas de inundações em zonas de risco, o que acontece é que as famílias são reassentadas, depois essas famílias regressam e ficam expostas ao mesmo risco antes do reassentamento, porque em Moçambique não há uma estratégia clara de reaproveitamento, de ocupação destes espaços para evitar que os cidadãos reassentados retomem estes lugares. Gostaria que a senhora ministra esclarecesse quanto dinheiro recebeu nos anos 2016 e 2017, por exemplo. Quantos enfermeiros ou serventes estão alocados a cada enfermaria? E por que interrompeu o pagamento de subsídio aos médicos estagiários no Hospital Central de Maputo recentemente? Outro fato não menos importante é o uso das viaturas de ambulâncias para o transporte de brigadas da OMM nas missões partidárias. Em nosso entender, nós temos um país que tem diversos desafios no que diz respeito às calamidades naturais. Estas adversidades contribuem para que, infelizmente, populações fiquem desprovidas dos seus bens, tenhamos também a destruição de bens públicos como estradas, escolas e não só. Portanto, o que nós achamos é que há de facto uma intervenção por parte das autoridades, nomeadamente do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e de outras entidades, mas elas devem ser cada vez mais efetivas. A Associação dos Magistrados do Ministério Público diz que o Estado moçambicano não tem condições para aprisionar menores em conflitos com a lei. O presidente da associação falava à margem de uma mesa redonda sobre proteção dos direitos das crianças em situação prisional. A Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, a Sociedade Civil e a Rede da Criança juntaram-se esta quarta-feira para discutir a situação da proteção dos direitos dos menores na legislação penal. Uma das constatações feitas pelos magistrados é que o Estado moçambicano, na prática, não consegue proteger menores em conflito com a lei. Então, existem vários instrumentos legais que orientam, portanto, essas instituições, mas mesmo assim notamos algumas deficiências na implementação efetiva desses instrumentos. Então, existem medidas socioeducativas previstas e existem estabelecimentos que a lei prevê que deviam ser criados para, portanto, cuidar destes menores. O que acontece é que, ainda que essas situações sejam levadas para o tribunal, o que acontece é que podem ser aplicadas essas medidas, o internamento, por exemplo, num desses estabelecimentos, mas só que lá está, não temos nenhum estabelecimento. A Rede da Criança referiu que a falta de condições para criar centros prisionais para a correção de menores faz com que estes corram riscos de se tornarem delinquentes. Uma das consequências é os menores tornarem-se delinquentes, não é? Em vez de saírem lá restaurados, saem profissionais, não é? Então, e nós não queremos isso. É preciso criar todas as condições, mesmo em termos de audiências. É preciso criar condições para que elas sejam julgadas no ambiente propício de menores. O encontro referenciou que no país existem apenas 2 centros apropriados para a correção de menores em conflito com a lei. A Amnistia Internacional denuncia a exploração mineira irresponsável por parte da mineradora chinesa, que coloca em risco a comunidade de Nagonha, em Nampula. A exploração de areias pesadas afetou o sistema de drenagem das zonas úmidas e a produção de alimentos. A Amnistia Internacional convocou a imprensa nesta quarta-feira para apresentar os resultados de um estudo realizado na comunidade de Nagonha, em Nampula, durante 2 anos. O estudo aborda as consequências da exploração de areias pesadas por parte da AIO Mozambique Mining, que periga a vida dos 1.360 habitantes daquela comunidade. Houve destruição da vegetação, as plantas medicinais, frutas silvestres, as lagoas onde as pessoas faziam pesca, recreação para os meninos, tudo isso desapareceu. Uma transformação da comunidade profunda. A comunidade de Nagonha diz que não foi escutada durante todo o processo de instalação da mineradora. Essa empresa não observou as regras da nossa lei.
Sobretudo, não se fez consulta comunitária naquela comunidade. As organizações da sociedade civil que ajudaram na elaboração do estudo dizem que o Estado revelou não ter poder de regulação e fiscalização. Há um poder muito fraco do Estado de fazer cumprir a lei. Quando nós dizemos que as comunidades não estão a ser reassentadas, vivem ainda dentro do perímetro da área onde está a ser explorado o recurso, com todos os riscos que daí advêm. A Amnistia Internacional vai fazer nesta quinta-feira a publicação oficial do relatório As Nossas Vidas Não Valem Nada, onde constam a denúncia e as recomendações ao governo. É momento para fazermos uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias. O Governo defendeu hoje a necessidade da capitalização de infraestruturas portuárias, ferroviárias e rodoviárias, apontadas como as principais contribuintes para a balança de pagamento e, por conseguinte, para o crescimento do produto interno bruto. Foi através do Ministro de Ciências e Tecnologia que falava na abertura da 19ª Conferência Intermodal África, em representação do Primeiro-Ministro, que o Governo defendeu a necessidade dos parceiros comerciais da indústria marítima internacional unirem esforços decisivos na eliminação dos constrangimentos logísticos que afetam a fluidez do movimento de cargas e de passageiros, propondo soluções apropriadas para o desenvolvimento de cadeia de transportes. Precisamos tirar o maior proveito do facto de cerca de 30% do tráfego marítimo internacional transitar pelo Canal de Moçambique, que banha a costa oriental do continente africano, devendo para isso privilegiar uma atuação de complementaridade dos nossos serviços relativamente aos portos dos países vizinhos. Nesta perspectiva, é decisivo o envolvimento de todos os stakeholders, representando os setores público e privado, nas componentes de transporte ferroviário, rodoviário, de navegação, portos e terminais, agentes transitários, fornecedores de serviços logísticos, banca, empresas de consultoria, entre outros. Refira-se que a Conferência Intermodal África é um evento internacional organizado anualmente pela empresa Transporte Eventos, uma entidade sediada na Malásia que promove eventos similares em vários pontos do mundo anualmente, com o objetivo de se constituir em parcerias e promover novos negócios, sempre na perspectiva de tornar o sistema de transporte mais fluido, integrado e eficiente. Neste ano, a Transporte Eventos escolheu a cidade da Beira, a Cornel de Moçambique, é a anfitriã da conferência. Participantes da 19ª Conferência e Exposição Intermodal África consideram o evento uma enorme oportunidade para o aumento da produtividade com o recurso às tecnologias de ponta. Depois da sessão de abertura oficial da 19ª Conferência Intermodal África, seguiu-se a visita a uma exposição sobre a indústria de transporte e de logística, composta por mais de 40 participantes, entre eles nacionais e estrangeiros. Os Caminhos de Ferro de Moçambique, através do seu PCA, indicaram que esta conferência e exposição irá certamente contribuir para a existência de uma visão mais clara nos projetos comerciais. Afinal de contas, existem muitas alternativas, há muitos caminhos, é uma questão de sabermos escolher para atingirmos um determinado objetivo. Portanto, esta maneira de estarmos juntos e falarmos de um negócio comum, porque aqui o problema é como é que nós rentabilizamos os portos, como é que nós nos tornamos eficientes nesta logística de transporte de cargas, como é que nós fazemos isso. Para os outros expositores, a Conferência Intermodal África é uma excelente forma para melhorar a constituição de parcerias e melhoramento dos serviços prestados. Esperamos ter mais informação sobre bons valores, boas práticas que estão a ser utilizadas pelos vários parceiros, experiências dos outros países e podemos implementar para podermos melhorar a nossa qualidade de serviços. Para além de vender aquilo que é a nossa imagem neste momento, nós esperamos deste encontro adquirir mais experiências sobre aquilo que são as estratégias que podemos adotar para fortificarmos aquilo que é a nossa parceria junto dos nossos parceiros internacionais e bem como a nível interno. A Cornel de Moçambique, anfitriã da conferência, espera que este evento ajude a tornar o corredor da Beira verdadeiramente competitiva para os utilizadores. Esta conferência é para nós, Cornel de Moçambique,
uma fonte real de disseminação de boas práticas de gestão da cadeia logística e de benchmarks. Esperamos que com esta conferência possamos estabelecer um antes e um depois nas tendências globais de transporte de carga e na gestão de infraestruturas portuárias. A empresa Eletricidade de Moçambique poderá assinar acordos com empresas canadianas ligadas ao desenvolvimento e financiamento do setor energético. Para o efeito, é esperada em abril uma missão de empresários daquele país para explorar as possibilidades de cooperação. Uma missão de empresários do Canadá vai visitar Moçambique entre os dias 25 e 27 de abril para acertar detalhes sobre as possibilidades de cooperação com empresas públicas e privadas ligadas ao setor energético. A visita surge em resposta a uma visita idêntica realizada por empresários nacionais àquele país. Temos em Canadá e em várias províncias do país uma experiência e uma expertise importante, não só no setor hidroelétrico, mas também em outros setores de energias renováveis. Temos experiência on-grid e off-grid e achamos que são todas experiências que possam contribuir aos objetivos da EDM. Para o presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique, esta é uma oportunidade para a EDM ampliar o uso de energias renováveis no país e alcançar os objetivos estratégicos definidos para a empresa. Mas também o posicionamento de Moçambique na região como um hub de geração na África Austral, mas também como uma organização profissional, transparente, dotada de quadros que têm capacidade e conhecimento técnico de gestão para, de facto, fazer da EDM uma empresa da primeira linha. Pelo menos 11 empresas canadianas já manifestaram interesse em investir neste setor em Moçambique. A partir de hoje, os postos de fronteira de Ressano Garcia e Goba, na província de Maputo, vão funcionar 24 horas por dia para responder ao movimento da Páscoa. A ação visa garantir comodidade aos cidadãos nacionais e estrangeiros que deverão atravessar as fronteiras. A decorrer de 28 de março a 4 de abril, a Operação Páscoa 2018 foi lançada nesta quarta-feira numa ação conjunta da Autoridade Tributária, Polícia da República de Moçambique, Serviço Nacional de Migração, Instituto Nacional de Transportes Terrestres, Ministério do Trabalho e Administração Nacional de Estradas. A ação visa garantir que o período da Páscoa decorra sem nenhum sobressalto, daí que parte das fronteiras moçambicanas vão funcionar de forma ininterrupta. De acordo com o diretor-geral adjunto das alfândegas de Moçambique, Ambrósio Rubal, todos os recursos necessários para garantir uma Páscoa segura serão empenhados. Visa reduzir o tempo de estadia nas fronteiras, bem como garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública. Relativamente ao fluxo migratório no maior posto de travessia do país, Ressano Garcia, espera-se uma redução comparativamente ao ano passado devido à depreciação do metical. Acreditamos que esta depreciação do metical possa estar a contribuir de forma significativa para a redução da motivação dos cidadãos para atravessarem as nossas fronteiras. A operação conjunta vai contar com mais de 500 homens que envolvem 6 instituições nacionais elegidas para tratar de uma transição formidável do período da Páscoa. As manifestações populares realizadas em 2008 a 2013 foram as mais violentas do país e resultam da frustração do povo perante a inoperância do governo para minimizar o custo de vida. Esta é a constatação do livro intitulado Agora Eles Têm Medo de Nós, produzido pelo Instituto de Estudos Sociais e Econômicos. Agora eles têm medo de nós. A frase dá título ao livro constituído por uma coletânea de pesquisas que analisam as manifestações populares havidas entre 2008 a 2013. Este período foi marcado por manifestações pacíficas e outras violentas contra o custo de vida.
Para o Instituto de Estudos Sociais e Económicos, IESE, o cenário não poderia ser diferente, tendo em conta o nível de descontentamento dos moçambicanos perante dificuldades do governo para aliviar as carências do povo. O ponto é que as pessoas exprimiam uma frustração com relação a alguma coisa. Portanto, foi o mote, subida de combustível, mas há um leque de outros aspectos. Agora, isso diz muito sobre o que nós vivemos, porque basicamente esses mecanismos, essas frustrações que as pessoas têm, se tivessem mecanismos de fazê-las chegar e ter respostas que dessem de facto conta daquilo que são as razões dessas expressões, claramente a probabilidade desse tipo de manifestações seria relativamente mais reduzida. Mas o ponto é que há causas que estão associadas às frustrações que persistem. Apesar de se focar no período 2008 a 2013, o livro serve de alerta também aos políticos sobre a prevalência do descontentamento do povo, que pode desencadear mais manifestações. Nós estamos num contexto extremamente difícil, um contexto de crise econômica profunda, um contexto de crise político-militar profundo, propício à eclosão de revoltas muito mais profundas, com muito mais impacto do que aquelas que nós tivemos. Portanto, pensamos nós, como IESE, que este livro é publicado num momento mais do que propício para analisar, para dar uma luz àquilo que está a acontecer, portanto, para que os políticos possam ter uma consciência de como lidar com esses fenómenos, de como fazer para que não haja, portanto, uma eclosão desse tipo de fenómenos. O livro foi lançado esta quarta-feira na cidade de Maputo, num evento que contou com a presença de académicos e políticos. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul. Para Maputo espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 23. Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 21. Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 24. Chimoio espera-se uma temperatura de 24 graus e uma mínima de 19. Tete, 34 graus de máxima, 26 de mínima. Climane com 32 graus de máxima, 25 de mínima. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Pemba poderá atingir 30 graus de máxima, 24 de mínima. Lixinga espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com a informação. A fundadora da Companhia de Teatro Mutumbela Gogo, Manuela Soeiro, defende que a arte de representar sempre foi um lugar para críticas e liberdade de pensamentos. A fundadora do grupo teatral Mutumbela Gogo foi a oradora da aula inaugural na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lúrio, na ilha de Moçambique. Importância do teatro na cultura e no desenvolvimento da sociedade foi o tema da sua intervenção. Porque leva as pessoas a interrogar-se sobre as regras que a mentalidade de cada momento convencionou e transformou em hábitos. O teatro é sempre foi um lugar para a crítica e a liberdade de pensamento. É um discurso sobre o mundo e muitas vezes entra em choque com os dogmas e as maneiras de ser dominantes ou contra os poderes. No teatro cabe divertir-se e esclarecer sobre o que está oculto. Manuela Soeiro explicou na ocasião que todas as peças importantes refletem situações e conflitos que são comuns em todas as épocas e lugares. No ano passado, estreámos uma peça de um ator do século XIX. A ação da peça passa-se na sociedade norueguesa há 150 anos, mas o seu problema central, os malefícios que nascem quando a mentira e o segredo ou a falta de transparência se tornam constitutivos do Estado, era tão próximo dos nossos problemas atuais e de
tudo o que padecemos por causa das verbas dívidas ocultas. A abertura do ano académico na Universidade de Lúrio teve 2 momentos, sendo o primeiro o da assinatura de um memorando de entendimento entre aquela instituição de ensino superior e a TDM-MCL. Foi lançada ontem a 9ª edição do concurso de música coral Fest Coros. Esta edição terá 8 galas e conta com o patrocínio da empresa Mosal. A 9ª edição do Fest Coros foi lançada na noite desta terça-feira em Maputo. Trata-se de uma competição que, segundo o diretor do canal STV, trará melhor qualidade e melhores prémios. Para este ano em particular, teremos 8 galas. Esperamos que elas arranquem no dia 22 de abril. Não temos aqui uma limitação de participação de grupos, queremos que todos os grupos se inscrevam. Portanto, obviamente que vamos pré-selecionar aqueles que se mostrarem melhores, mas queremos ter qualidade no Fest Coros, queremos garantir que continuamos com este padrão, até porque já temos experiência para ter do ponto de vista de coral no nosso contexto e na nossa sociedade. O representante da Mosal, a empresa patrocinadora do evento, disse por seu turno que a sua companhia não está neste festival por acaso. Nós estamos no Fest Coros porque acreditamos no canto coral, acreditamos no poder do canto coral. Canto coral é cultura, canto coral é um espaço onde nós podemos ver o encontro de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos, pessoas da terceira idade. Podemos ver um equilíbrio de gênero também. O evento contou com a presença de alguns grupos que já passaram por este concurso e que mostraram, através das suas atuações, ter valido a pena participar. É esta qualidade que garante aos membros de júri que é uma evolução positiva dos participantes. Olhando para trás, desde as primeiras edições, onde todos éramos novos, tanto os júris como os próprios concorrentes, nós fomos vendo um evoluir cada vez maior da qualidade musical, da escolha das composições, da harmonia e aí em diante. Haverá muitas melhorias, uma vez que o Fest Coros não está a começar, mas é uma continuidade e ao mesmo tempo é uma lição para todos os amantes da música coral, da música gospel em Moçambique. Carmelinda Manhissa é apresentadora do programa e garante que o mesmo terá muitas surpresas. Teremos muitas inovações nesta 9ª edição. Queremos, acima de tudo, trazer o que de melhor existe em termos de canto coral, mas não apenas isso, também elevar este tipo de música em nossa sociedade. Mas, acima de tudo, para nós é mais importante o fato de promovermos um entretenimento saudável. Quando nós falamos de adolescentes, jovens e não só, falamos de toda a sociedade, na verdade. As inscrições dos grupos concorrentes do Fest Coros começam esta quarta-feira nas instalações da STV. No desporto, jogadores e equipa técnica do Costa do Sol mostram-se motivados a alcançar uma vitória na sua deslocação a Nacala, onde no domingo defrontam o desportivo local. A motivação é ainda elevada face à boa campanha que a equipa está a fazer nas afrotaças. Depois de averbar uma derrota na última jornada do Moçambola, os canarinhos querem reencontrar o caminho das vitórias já neste domingo no Campeonato Nacional, na deslocação ao difícil terreno de Nacala, onde terão pela frente a equipa de Sérgio Faife em partida da 4ª jornada. Mas a motivação em face da boa caminhada na Taça CAF faz com que os jogadores estejam convictos na vitória e no início de uma fase caracterizada por bons resultados.
A equipa está motivada, temos noção de que vamos fazer um jogo num terreno muito difícil e vamos lá para ganhar. Estamos a preparar com vista a estas mesmas dificuldades, então esperamos superá-las e esperamos lutar ao máximo. O plantel canarinho conta com alguns jogadores lesionados e que não poderão dar seu contributo no jogo de sábado. E a paragem deste final de semana beneficiou a equipa, que aproveitou para descansar. Com muito de respeito, como fazemos sempre, e nada mais, ir a buscar um bom resultado. Não temos que perder de vista o desgaste físico que está fazendo por jogos internacionais, por viagem, e então, al não ter uma recuperação adequada. Costa do Sol e Desportivo de Nacala já se defrontaram por 10 ocasiões, tendo-se registrado 2 vitórias para cada lado e 6 empates. Moçambola 2018 a colocar ponto final ao Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite.